Fala concurseiro, aqui que eu vos falo é o professor Alessandro, trazendo aqui mais um vídeo para ajudar na sua aprovação, prova discursiva. O tema da aula hoje é redação pronta para o concurso de São Luís do Maranhão, SEMAD, Banca Instituto OCP. Então, selecionei aqui um texto muito bem avaliado em concurso recente, para você, a partir dele, eu vou comentar e vou explicar o que você precisa fazer para conseguir uma nota acima de 90% para a banca Instituto AUCP. Então, preste atenção nesse vídeo até o final. Não perca. Esse aqui é o texto, como falei para você. Já vou direto ao assunto, já quero apresentar já o primeiro motivo que você, ou a primeira razão para você conseguir tirar notas excelentes para esse tipo de banca, que é um fator importante chamado estrutura. Estrutura. Então, numa dissertação argumentativa, que é o gênero textual preferencial da banca Instituto UCP, gente, a combinação de abordagem do tema, de estrutura e, claro, do emprego da norma culta vai fazer você conseguir tirar uma excelente nota, uma nota, como eu falei, acima de 90%. Gente, por que esse texto, professor? Olha, aqui está a nota, tá? A nota que foi atribuída, que de certa forma eu discordo, tá? Nesse caso aí, que era para ser pelo menos 9,8, mas tudo bem, né? Tem avaliador que às vezes vem para atrapalhar a vida do candidato, tá? Do concurseiro. Deixa eu ver aqui, devo marcar, tá aqui. Então, essa aqui é a nota, ok? Por que, professor, 9,8 para o senhor? Porque, na verdade, esse texto deveria ser 3 pontos. Esse texto está aqui, gente, porque ele usa uma das minhas estruturas semi-prontas feita para concurso público. E tenho estruturas, tá, que já foram muito bem avaliadas pela banca Instituto OCP. Então, é uma das estruturas que está aqui no meu material. Olha só esse material aqui, gente. Um e-book específico, tá, para esse concurso. Custa apenas R$ 20. Se você tiver interesse, entre em contato comigo e o adquira, tá? Tá aqui, esse é o meu número de WhatsApp profissional. Você é a primeira vez que você está vendo o vídeo comigo, meu aqui no YouTube, tá? Então, esse ano eu vou completar 19 anos de sala de aula. Conheço demais essa banca aqui, Instituto OCP, tá? Qualquer dúvida, vá lá no meu Insta para você conhecer mais um pouco. Então, print aí. E se você quiser correção também, eu estou fazendo correções para esse concurso, tá? Correção individual apenas R$ 20. Eu tenho pacote de 3 correções por 50, 5 por 80 e outros a depender da necessidade. Rapidamente aqui, tá, gente? Então você vai receber o material em PDF, em que eu faço os apontamentos de acordo com a grade da banca, Instituto OCP. Além disso, eu comento em forma de vídeo curto a correção e tiro dúvidas, tá? Então, se tiver interesse, me chama aí. Então, esse tá aqui, gente. Nesse material tem umas estruturas, você pode escolher. Então, esse texto aqui de uma concurseira, que já é o segundo concurso que ela é aprovada, tá? Esse já é o segundo concurso, ela está, continua estudando ainda comigo, graças a Deus, né? Fazendo, ainda faço correções para ela, já porque ela tem interesse em outros concursos, mas ela já é o segundo. Esse aqui já foi aprovado no TJ Maranhão e esse aqui foi do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, ou seja, concurso gabaritado. Concurso, gente, para você ter a noção de que essa estrutura ou uma dessas estruturas que estão aqui no meu material, tá, vão ajudar você, caso você tenha interesse, certo? Então, ela pegou, escolheu uma estrutura e a partir desse esqueleto quase pronto, nós fizemos treino. Nós estamos fazendo treino e olha só, o resultado está aí. Em relação, eu não utilizei aqui do CREA, que eu poderia pegar da banca Instituto OCP, para você tomar ideia, porque eu estou aguardando o resultado. Então, quem viu esse vídeo aqui meu, aqui no meu canal no YouTube, eu comentei sobre o perfil da banca OCP, inclusive do tema que foi dentro daquele recorte temático que eu falei. Já já eu vou falar mais sobre isso, mas vamos lá, gente. Você vai fazer uma prova discursiva, uma dissertação argumentativa. Um elemento importantíssimo é
a estrutura. O que eu recomendo normalmente é que você faça uma dissertação argumentativa em 4 parágrafos. Eu sempre digo, isso é uma sugestão. Olha só, o texto aqui foi justamente em 4 parágrafos. Porque o avaliador ou os avaliadores do seu texto, o que é que eles observam na sua dissertação argumentativa? Tá? Se tem na estrutura o que a gente chama dentro dos parágrafos a estrutura ideal. Então aqui, ó, esse texto ele está muito bem estruturado, porque ele tem introdução, nesse caso, um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento, 2 parágrafos para o desenvolvimento, aqui, ó, e um para a conclusão. O que acontece na introdução? Você vai ter que fazer 2 coisas. Tá? Introduzir é trazer o leitor para dentro do seu texto. E como é que você faz isso numa dissertação argumentativa? Você contextualiza, ou seja, você apresenta a tese, tá? Nesse caso aqui, e claro, você apresenta o tema e principalmente a tese, ou seja, o seu posicionamento a partir do tema, que nesse caso ele vai estar numa frase temática. E aqui eu quero te chamar a atenção, presta atenção nesse vídeo aqui, ó. Rola aqui rapidinho comigo, veja bem. Esse texto que eu estou lendo aqui, gente, ele foi com base nesse tema, ó. Os temas das bancas, eles estão aqui contidos nessa frase temática, que é o elemento primordial na sua prova discursiva. Então, nesse caso aqui, era essa relação para discorrer as relações contemporâneas de trabalho e a informalidade como direito de escolha. O tema é esse, tá? TRF5, como eu falei, não é da banca AOCP, mas é da banca IBFC, que inclusive ela utiliza a mesma grade de correção e tem um perfil muito parecido com a banca AOCP. Mas eu já aproveito o ensejo para dizer o seguinte, olha os temas preferidos pela banca Instituto AOCP envolve a questão ambiental, ou seja, temas relacionados ao meio ambiente. Desde quando eu trabalho com correções, com vídeos para essa banca, olha os temas que já caíram. Adensamento populacional, ilha de calor, saltando mais recentemente aqui, para você ter uma noção, ó, meio ambiente. Olha só aqui, ó. Obstáculos para incorporar a separação do lixo reciclável na rotina dos brasileiros. E o tema mais recente da banca, novamente, foi meio ambiente. Está aqui, esse foi aplicado perdão, no concurso do CREA, Estado do Pará, aqui, ó. Os desafios do avanço tecnocientífico e a harmonia com o meio ambiente no Brasil contemporâneo. Então, são temas da banca Instituto OCP. Professor, então, nesse caso, eu vou treinar só é, temática sobre meio ambiente? Claro que não. Então, no meu material tem temas prováveis, tem redações prontas, tem fundamentações coringas para diferentes temáticas, mas assim a gente conhece o perfil da banca e sabe que ela tem uma preferência pela questão ambiental. Claro, tem que treinar a questão do meio ambiente. Mas, enfim, gente, por que eu coloquei essas frases temáticas aqui? Já para você conhecer o perfil da banca, eu já vou lá para o texto, ó. Que isso aqui eu não posso deixar de explicar. Por que eu preciso explicar para você? Porque às vezes eu fico assim muito triste, sabe? Que quando as pessoas vão me procurar só depois, o que acontece, ó? Que tem coisas que, por exemplo, numa aula dessa, num vídeo como esse aqui, que tem como você evitar nessa banca. Porque ela trabalha assim, olha, a banca Instituto AOCP, ela gosta de vez ou outra colocar na frase temática esse tipo de enunciado, olha, a importância da. E eu sempre chamo atenção. Nesse tipo de tema, você precisa problematizar, porque é uma dissertação argumentativa, mas o foco deve ser no aspecto positivo. Então, muitas das vezes, tem muitos candidatos que acabam fugindo do tema ou fazendo abordagem insuficiente ou mesmo parcial, porque não observam isso. E uma outra frase temática que a banca gosta é desafios. Então, o que significa aqui nesse texto aqui, ó? Tem que discorrer de pelo menos 2 desafios. Então, o que acontece nas minhas estruturas semi-prontas, que passam a ser as suas, já na tese
Já na introdução, já tem as duas teses, que vão ser necessariamente os desafios, ou seja, você já não vai fazer uma abordagem parcial, tá? Então, dentro desse contexto aí, tá? A candidata fez para esse tema, como eu falei, esse texto que está muito bem estruturado, gente. Então, vamos lá. A dissertação argumentativa, ela tem que ter 4 parágrafos, como eu falei, uma sugestão. Professor, eu gosto de escrever em 5 parágrafos, eu gosto de escrever em 6. Professor, pode escrever em 3 parágrafos? Gente, o que acontece? Não tem, na linguística textual, não tem nada dizendo que pode ou não pode. O que nós utilizamos, o que os avaliadores utilizam, que linguagem é? Existe uma estrutura ideal, tá? E o que eu recomendo para você, candidato, candidata, que você escreva em 4 parágrafos. Por quê? Porque cada parágrafo que você escrever, ele vai ter uma aparência robusta. Ele vai ter um elemento que os avaliadores, ao lerem o seu texto, eles vão em tese, já observar, que é um texto que tem a chamada estrutura ideal, que é que tem pelo menos 3 períodos dentro de cada parágrafo. Já vou explicar isso aí. Então, primeiro parágrafo, introdução, você vai apresentar o tema e a tese explícita a partir da frase temática. Os 2 parágrafos de desenvolvimento aqui, ó, como nesse aqui, ó, desenvolvimento um e desenvolvimento 2. O que acontece? O que é que você faz na dissertação argumentativa? Uma vez que você apresentou a tese 1 lá em cima, na introdução, mencionou, agora você vai detalhar. Você vai desenvolver fatos, informações, opiniões. Você vai fazer o que a gente chama de desdobramento de fatos, informações e opiniões. É o que acontece aí. Uma vez que você colocou tese 2 lá em cima, você vai colocar aqui nesse segundo, terceiro parágrafo do texto e segundo de desenvolvimento, você vai desenvolver a tese 2, ou seja, destrinchar também. Então, aqui no desenvolvimento, o que é que tem que acontecer? Ó? Você vai ter que, nesse caso, fundamentar a sua tese. Como é que você fundamenta a sua tese? Você utiliza argumento. Você utiliza o quê? Uma justificativa para a tese. Você vai explicar, você vai expor, gente. Então, esse argumento é a justificativa a um porquê. Então, se eu digo, por exemplo, eu apresento na minha introdução, tá? Eu apresento na introdução que a educação ambiental, por exemplo, ela é importante para conscientizar os estudantes a serem cidadãos críticos relacionados ao meio ambiente. Aqui no desenvolvimento 1, eu vou dizer por que isso. Eu vou argumentar. Então, quando eu argumento, eu estou justificando o porquê, eu estou fundamentando a tese. O que acontece para essas bancas? Não basta só argumentar, é preciso detalhar a argumentação. E aí nós entramos em uma coisa muito interessante, que é o uso de estratégias argumentativas. Presta muita atenção aí. Já vou ler o texto para você, tá, gente? Argumentativas. Então, o que são as estratégias? Não esqueça, argumentar é uma justificativa, um porquê, é fundamentar a tese, só que o argumento ele tem que ser detalhado. Como é que eu detalho um argumento, professor Alessandro? Eu utilizo estratégias argumentativas. As que lhe ajudam bastante são citação ou argumento de autoridade, também conhecido como alusão legislativa, como nesse caso nas minhas estruturas, já vai tudo isso, já vão todos esses elementos aí, tá? Legislar, que é um L, tá, gente? Vou só abreviar aqui para ganhar tempo, ok? Mas olha só, estratégia argumentativa pode ser também uma alusão histórica, pode ser uma pesquisa com a indicação da fonte, enfim, eu vou mostrar aqui no texto isso. Aí o que acontece, ó, aqui é muito importante que você é, detalhe a argumentação, mas evidentemente que você use o repertório, já já eu explico isso aqui, faça uso, perdão, que você faça uso produtivo do repertório. Presta atenção, gente, a banca AOCP, Instituto AOCP, na grade dela, ela utiliza esse tipo de linguagem.
para classificar o seu texto de acordo com a grade, viu, gente? No material tem a grade, conheço precisamente a grade, argumentação, informatividade, coerência e coesão, morfossintaxe, pontuação, enfim. Então, lá no material que a banca ela sempre divulga, padrão de resposta da prova discursiva, ela deixa bem evidente que tem que o candidato ou a candidata tem que apresentar um texto que na argumentação, por exemplo, faça uso produtivo de repertório. O que é isso, professor Alessandro? Você, por exemplo, nos parágrafos de desenvolvimento, você apresentou a tese, você argumentou, você utilizou uma estratégia argumentativa, por exemplo, uma citação, você comenta essa citação e relaciona com o tema, aí você está fazendo uso produtivo do repertório, ou seja, nas minhas estruturas que eu crio para você, como nesse caso aqui, ó, já vai praticamente montado para você, tá? Aqui não tem repertório, mas nas que eu já coloquei agora, acrescentei, tem outras que já vão com repertório para você só ter esse trabalho de relacionar com o tema, certo, gente? E o outro componente da estrutura se chama conclusão. Então, na conclusão, você vai encerrar, é onde você vai sintetizar a tese que foi detalhada ao longo do parágrafo de desenvolvimento e o tema. É isso. Em algumas situações, quando o tema é medidas, aí você pode apresentar as propostas aqui. Não quer dizer que você não pode, ao longo do texto, já mencionando proposições, mas na conclusão você vai encerrar ou apresentar medidas, de detalhar. Então, essa é a estrutura, viu, gente? Outro quesito da estrutura em relação aos parágrafos. O que acontece com muitos desavisados? Escreve, por exemplo, textos em que apresentam 3 linhas, tá? E detalhe, viu, gente? A banca Instituto OCP, normalmente, ela costuma deixar uma linha para o título. E aí eu sempre recomendo que faça lá, escreva um título, que é uma frase nominal que pode ser tirada dentro do texto mesmo. Em algumas vezes o avaliador desconta pontos na questão da estrutura, e outras vezes não, mas eu sempre recomendo, sugiro que faça na folha de redação da prova discursiva da banca Instituto OCP, tá? Tem aqui no material, você vai observar que é um perfil da banca colocar uma linha para o título, aí eu sugiro que você o faça. Aí o que acontece? De repente o candidato ou a candidata fez um parágrafo com 3 linhas. Por exemplo, aqui começou 3 linhas. O que acontece, ó? Vai perder ponto na estrutura, porque muitos avaliadores consideram isso como parte embrionária. Por que, professor, parte embrionária? Porque estruturalmente o parágrafo é quase parágrafo, ainda não é um parágrafo. Porque qualquer avaliador que avalie o seu texto, gente, isso aqui é rápido que eles observam, tá? É questão de coisa rápida. Tudo isso é feito no seu texto aqui, de acordo com a grade. Ó. O que acontece? Nas estruturas que eu crio, como nessa aqui, ó, cada parágrafo tem pelo menos 3 períodos. O que é um período, professor? O período faz parte, inclusive eu tenho aula aqui no meu canal no YouTube que eu explico isso, viu, gente? É um dos 3 tipos de enunciado, tá? Que tem, ou seja, que faz parte da estrutura, nesse caso aqui da oração. Então, um período é uma oração que, nesse caso, apresenta início e fim. Então, como é que a gente sabe que um período iniciou e terminou? Primeiro período aqui, ó, da introdução, começou aqui no artigo e termina aqui no ponto e seguida. Então, na dissertação argumentativa, eu só uso um ponto e seguida quando o período ele tem sentido completo. Aí o que acontece? O segundo período aqui nesse parágrafo, ele tem o elemento coesivo que vai ligar, mas ele inicia a partir daqui, ó, o mercado, e finaliza até aqui, ó, segundo período, ó, aqui no ponto de seguida. E o terceiro período, tá? Ele inicia aqui, claro, tem um elemento coesivo que faz parte, e ele finaliza aqui, ó. Então, essa é a estrutura ideal da dissertação argumentativa. Um parágrafo que tem 2 linhas, um parágrafo que tem 2 linhas e meia, 3 linhas, tá? 4 linhas, às vezes eu consigo reverter. Tá? Então, veja bem, você não vai escrever a dissertação contando o número de linhas, não é. Já já eu explico aqui, eu lendo o texto, você vai entender, ó, tá? Então, nessa
Questão de estrutura, os avaliadores eles observam muito nesse caso aqui, tá? Então, se o texto tem pelo menos 3 períodos, que é a estrutura ideal. Sei que às vezes não dá para fazer 2 períodos, passa. Mas agora, menos do que isso é parte embrionária. Aí olha só aqui, ó, nos parágrafos de desenvolvimento. Nos parágrafos de desenvolvimento aqui, ó, veja nesse texto, ó, elementos importantíssimos que eu sempre recomendo que faça. Utilize elementos coesivos no início de cada parágrafo. Gente, isso é importante demais. Não quiser colocar em primeira análise, pode colocar de início, inicialmente, a princípio, nessa perspectiva. Não quiser colocar em segunda análise, pode colocar além disso, ademais, e por aí vai, portanto, lá. Mas faça isso. Aí o que acontece aqui, ó. Cada parágrafo na estrutura da dissertação argumentativa é como se fosse uma mini dissertação argumentativa, que tem introdução, tá? Que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. É exatamente esse aqui que eu estou explicando para você. Ó. Então, por exemplo, nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento aqui, ó, tem a frase, o tópico frasal, que nesse caso foi bem extenso porque ela detalhou, não tem problema. Tem o desenvolvimento de fatos, informações, opiniões, tá? Tem aqui, ó, tem repertório, comentário do repertório, nesse caso aqui ela utiliza o quê, ó? Citação, que eu recomendo, e tem a conclusão do parágrafo. Então, uma estrutura dessa aqui, paragrafal, qualquer avaliador vai observar e ver que o texto ele é dissertativo argumentativo, ele tem aqui uma estrutura robusta, ele tem, tá, gente? E isso aqui chama muita atenção dos avaliadores. Olha, mesma coisa aqui, ó. Conectivo no início, vírgula, tópico frasal, e desenvolvimento de fatos, informações, opiniões. Aí aqui o repertório, nesse caso, também uma citação, tá? Não necessariamente você vai usar só citação, não. E essa citação, veja, ela é comentada e relacionada com o tema. E você vai contar aqui os períodos, ó, o primeiro período, termina aqui, o segundo começa, vai embora, começa, vai iniciando isso e vai até o próximo ponto em seguida, tá? O terceiro vai, ou seja, tem pelo menos 3 períodos. A mesma coisa acontece com a conclusão, tá? Então, às vezes, o que acontece? A pessoa não tem tanto ponto em seguida, mas acontece que pelo número de verbos, tá? Pelo número de verbo eu tenho o número de oração e eu tenho o número de período. Tem como saber se tem pelo menos 3 ou 2, como eu falei. A estrutura ideal é 3, gente. Mas 2 períodos ajudam. Agora, menos do que isso não, tá? Então, espero que você já tenha entendido a questão da estrutura. Isso é fundamental, tá bom? Agora eu vou ler aqui o texto para você, ó. Veja bem, tá? A frase temática eu não apresentei, não é isso? Você já viu. Então, o outro componente, gente, é a abordagem do tema. Isso é muito importante. A abordagem do tema. Ou seja, preste muita atenção. Se a banca colocou na frase temática desafios, aqui você vai colocar 2 teses, que podem ser esses desafios. Se você colocar um, você vai fazer uma abordagem parcial. Tá? Se a banca colocou a importância, você pode colocar a tese aqui no sentido negativo, problemas. Mas ao longo do texto você vai ter que enfatizar a importância. Acontece muito isso, as bancas fazem muito isso, a OCP vez ou outra coloca esse tipo de frase temática, justamente porque muitos desavisados vão enfatizar do início ao fim do texto só problema e não colocam aspectos positivos. Por exemplo, a importância da educação ambiental, né, como, vamos dizer assim, para conscientizar o cidadão brasileiro. Um exemplo, a questão nesse sentido, né, a importância da educação física, por exemplo, a importância da saúde mental na educação no Brasil, enfim, esse tipo de coisa, gente. Nesse material, texto pronto de educação, estrutura, é o que mais tem, tá? Frases coringas também, que se encaixam com qualquer tema, você vai encontrar muito. E eu detalho mais sobre isso, tá ok? Só lembrando, gente, eu ia esquecendo, ó. Eu fui tão afoito que esqueci de pedir para você que ainda não é inscrito ou inscrito no meu canal, que você se inscreva aqui, tá? Deixa o seu like, seu comentário, a sua sugestão, que é muito importante. E não esqueça, se você tiver interesse no material, me chama, ou em correção, me chama também. Me siga lá no meu perfil no Telegram, que eu coloco coisa lá, e também no Instagram.
viu, gente? Que eu estou alimentando lá com coisas de língua portuguesa e redação, assuntos para ajudar você. Então, vamos lá, gente. Olha aqui. Como é que inicia o texto na abordagem do tema? Aqui é uma contextualização do tema. Veja, ó. Tem estruturas minhas que começam com citações, que começam, por exemplo, com alusão à canção do exílio. Para que isso, professor? É para enfeitar o texto? Não, meu querido. Não, minha querida. É porque existe um elemento lá de avaliativa que se chama argumentação e informatividade. O que é que significa isso? É que você vai escrever uma dissertação argumentativa que não tem que ter clichês, mais do mesmo, tá? Que você não utilize, por exemplo, informações do texto motivador ou que não utilize informações que sejam óbvias. Aí o que acontece? Você vai começar um texto assim, ó. Olha essa contextualização do tema aqui, ó. O que acontece? Então, nas minhas estruturas que eu elaboro, você já pode começar desse jeito, você vai treinando, tá? Você vai, tá lá a estrutura montada, você vai pegar o esqueleto, tem um tema, e você vai fazendo isso aqui, ó. Você, à medida que você vai escrevendo, viu? Você vai fixando. Aí você pergunta, professor, se eu fizer, eu usar essa estrutura e outro candidato também, eu vou ter o texto anulado, zerado? Não, porque o edital não prevê, viu, gente? Tem edital de concurso que prevê, mas na banca Instituto Alcep até hoje não tem, tá? Eu já li, inclusive, esse edital aí. Tá? Desse concurso não tem, não é plágio. Pode usar à vontade. Isso se chama estrutura semi-pronta. Aí tá aqui, ó. Contextualizou. O artigo 3º da Constituição Federal de 1988 estabelece a construção de uma sociedade livre, justa e solidária como um dos objetivos da República. Coloca um elemento coesivo aqui. Para que isso, professor, esse elemento coesivo? Que é outro quesito importante dentro, tá, gente? Dentro, tá? Do critério de avaliação da banca, da grade. Ó. Veja, esses elementos que eu pintei aqui, ó, assim, de maneira é, bem objetiva. O que é isso? Ó? Assim como os avaliadores observam a estrutura, a abordagem do tema, eles observam se o seu texto tem uma diversidade de elementos coesivos, tem elementos coesivos entre os parágrafos, como esses aqui, dentro dos parágrafos, e aqui dentro dos parágrafos de desenvolvimento, eles vão observar se o teu texto tem o que a gente chama de operadores argumentativos, ou seja, elementos coesivos que ajudam na argumentação, tá? Então, tá aqui, ó, na estrutura já está tudo pensado, tá mastigado para você utilizar. A pessoa eu vou usar, eu vou pegar algumas ideias aqui e vou montar minha estrutura. Acontece muito isso, você pode fazer também, ficar à vontade. Eu não estou dizendo que você vai usar, que é obrigado, não. Estou lhe apontando aqui algo, tá, gente? Algo que nos concursos, inclusive na banca, Instituto OCP, as minhas estruturas, tá? Quem usa e tudo mais, consegue tirar notas expressivas. E aí você não pode ir para essas bancas ir com uma estrutura de uma dissertação expositiva. Um exemplo. Então tá aqui, ó, contextualizou o tema. Aí o que acontece? Se for um problema, você inicia aqui, coloca o elemento coesivo. E olha só aqui, olha. Veja aqui, ó. Olha a apresentação do tema. Ele aparece na introdução, ó. Aqui eu estou dizendo para o meu avaliador, ou para os meus avaliadores, olha, o tema é esse. E meu ponto de vista é esse aqui, ó. Tá? Meu ponto de vista é esse aqui, ó. Então, entretanto, o mercado de trabalho formal ameaça a consecução desse propósito. Aí eu vou dizer para mim, no meu ponto de vista, no posicionamento dela, qual foi? Seja pela carga horária cansativa, seja em razão da falta de perspectiva de melhoria de vida. Aí olha só o que acontece aqui nessa parte do texto, gente. Aqui ó, a candidata colocou a tese 1 e aqui a tese 2. O que acontece? Ó? Nesse primeiro parágrafo aqui, ela vai ter que detalhar, ó, fundamentar a tese 1. No outro, vai ter que fundamentar a tese 2. Tá vendo isso aqui? Então, quando você faz isso, o seu texto ele fica muito bem organizado, fica coerente, tem progressão de ideias. Então, o avaliador vai dar uma nota muito expressiva para o seu texto. Então, veja só. Eu coloquei carga horária cansativa, ela colocou carga horária cansativa ou falta de perspectiva. Não pode mudar, ela vai ter que detalhar isso nos parágrafos de desenvolvimento, ok? E outra situação, aqui, ó, veja, você não precisa explicar nada, gente, não dá exemplo de nada. Por quê, professor Alessandro? Porque na introdução você só menciona, você só contextualiza, você só apresenta. Onde você detalha, onde você explica, onde você dá exemplo,
nos parágrafos de desenvolvimento. Está aqui, ó. Mencionou as teses, né, os problemas, e aqui fez aqui que não é necessário fazer esse tipo de construção, mas fez no sentido de deixar aqui a estrutura ideal, né, da dissertação argumentativa. Nesse caso, logo, medidas são necessárias para atenuar essa situação, tá ok, gente? Então está aí a introdução em que a contextualização do tema e a contextualização da tese. Não esqueça disso, a sua dissertação tem que ter esses componentes. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, o que é que vai ter que ser feito? Vai ter que detalhar fatos, informações, opiniões sobre a tese em um primeiro posicionamento. Aí está aqui, ó, em primeira análise, vírgula, deve-se discorrer sobre a carga horária exaustiva. Tá? Perdão, né, gente? Eu tinha colocado aqui, né, anteriormente tinha colocado aqui o tópico frasal até aqui, mas não é. Está aqui, ó, o tópico frasal, viu? Corrigindo, viu? Então, o tópico frasal está bem aqui, ó. Então, o que acontece aqui nesse caso? Inclusive, eu sugiro que faça dessa maneira aqui, ó. Por quê? Quando você diz aqui, ó, deve-se discorrer sobre a carga horária exaustiva, você também está facilitando a vida dos avaliadores de você, do seu texto. Então, o que acontece aqui? Você está dizendo, ó, eu vou argumentar sobre isso. Eu vou colocar estratégia argumentativa sobre essa temática. E veja só, continua o texto, ó. Atualmente, os trabalhadores formais possuem regime de 44 horas semanais, no qual exige que muito tempo do indivíduo seja gasto em favor da empresa, tirando seu direito de tempo livre. Tal direito é conceituado por Temassi como ócio criativo. Veja bem, ó, ela começa explicando aqui, ó, tá vendo? Abordando aqui a tese 1. Aqui ela vai usar o repertório, citação, uma estratégia argumentativa. Veja, ela está argumentando aqui, ela está explicando. Lembra, o que é, professor, argumento? É uma justificativa, um porquê, uma explicação, um porquê. Então, ela fez, agora está detalhando. Aí, olha só, veja bem. Não adianta você ir pensando, professor, eu vou gravar um monte de citação. Professor, eu posso usar a letra de música? Pode. Professor, eu posso usar aqui uma alusão histórica? Pode. Eu posso fazer comparação entre épocas? Pode. Mas o que acontece? Você não vai colocar citação, uma pesquisa aqui e tal, porque isso aqui, gente, não ajuda. Então, basta, por exemplo, uma citação, mas aí, ó, você vai comentar essa citação aqui, ó, e relacionar com o tema, que aí você vai estar conseguindo o que os avaliadores chamam, inclusive vai estar lá no manual da prova discursiva, para os avaliadores lerem o seu texto, viu, posteriormente, o que uso produtivo de repertório. Não esqueça disso aqui, gente. Não esqueça de jeito nenhum. Então, não adianta eu simplesmente tentar mostrar que eu sei. Faço uma citação de Sócrates para um tema, de Rousseau, utilizo aqui um dado com indicação da fonte. Não adianta você encher de estratégias. Você tem que usar uma só, um exemplo, uma estratégia, por exemplo, um parágrafo, comentar essa estratégia e relacionar com o tema, que aí você já está fazendo o que tem que fazer numa dissertação argumentativa excelente. Então tá aqui, ó. Fez a citação, comentou, né? Como ócio criativo, no qual é possível ter mais qualidade e produtividade quando existe equilíbrio entre trabalho e descanso. Aí o que acontece? Ó? Se, por exemplo, no caso, o nível dela aqui já está bem avançado. Ela faz relações aqui, olha, o elemento coesivo do tipo operador argumentativo, aqui assegurando causa e consequência, tá? Então, o que acontece? Você foi iniciante, está treinando, você pega, por exemplo, cita uma frase de alguém, aí você vai fazer o quê? Ó? Esse pensamento do autor confirma isso. Esse pensamento da autora é totalmente fora de contexto quando se observa os problemas e tal. Tá? Então você pode começar assim. Então, com o tempo você vai ver, por exemplo, fazer conseguir como ela fez aqui nesse texto aqui, ó. Veja, usou um operador argumentativo para comentar aqui a citação do pensador e relacionar com o tema. Ó. Por consequência, algumas pessoas optam pela informalidade, em que é possível escolher seu horário livremente e não existe rigidez. Ao exemplo, tá? Veja só. Se não tivesse a citação aqui, e só a exemplificação, que é um tipo de estratégia argumentativa, e só causa e consequência, que é um tipo de estratégia argumentativa, gente, o que acontece? Possivelmente ela não tiraria a nota máxima em argumentação e informatividade. Mas
A citação ajuda bastante, por isso que eu sempre recomendo. Use citação ou alusão legislativa, tá? Que são estruturas importantes de uma excelente dissertação argumentativa. Mostra, tá, que o candidato tem um repertório melhor, tá? Tem uma bagagem de conhecimento melhor. E quando faz isso aqui, melhor ainda. Então, são exemplos dessas atividades, ó. Motorista de aplicativo, artesãos e revendedores de cosméticos. Dessa forma, esse direito de escolha gera maior qualidade de vida e traz felicidade e saúde. Tese 1, detalhada. Tese 1, justificada, fundamentada, com uso de repertório produtivo. Segundo parágrafo de desenvolvimento, terceiro parágrafo do texto. Mais uma vez, gente, eu espero que você esteja entendendo. Eu coloquei aqui o meu rosto só na introdução, porque para não ter esse risco de você perder algum foco do texto, tá? Então, eu vou deixar aqui o texto que é para ele, né? Que é justamente ele que é o elemento importante, tá? Então, preste muita atenção. Vamos lá. Segundo parágrafo de desenvolvimento. Lembra? Lembra do que eu falei? Introdução, apresenta o tema, apresenta a tese, são duas teses. Agora, aqui nesse segundo parágrafo de desenvolvimento, ela deve desenvolver o quê? A outra tese. Tá aqui, ó. Então, vamos lá. Se o tema fosse desafios para a educação, desafios para o trabalho do professor no Brasil. Aí, por exemplo, você colocou lá na introdução, o primeiro desafio é a questão salarial, coitado do professor. Segundo, é a falta, por exemplo, de uma política pública do governo federal, um exemplo. É o que acontece? Lá na tese 1, em primeira análise, é importante discorrer sobre a baixa remuneração do educador no Brasil. Aí você vai detalhar. Aí, além disso, ou ademais, vírgula, torna-se evidente, torna-se relevante analisar a ausência de políticas públicas. Aí você não precisa repetir exatamente as mesmas palavras, mas você vai descer a tese e agora é hora de detalhar. Agora é hora de fazer o que, professor? Argumentar, detalhar a argumentação relacionada com o tema. O uso produtivo do repertório. Não esqueça disso, ó. Então, fez aqui o tópico frasal, ponto de seguida. Isso porque no mercado formal ocorre injustiça, preconceito e clientelismo, em que quem ganha os melhores salários nem sempre é o mais competente. Essas pessoas injustiçadas, em sua maioria, pertencem às classes sociais mais baixas, realizam trabalhos musculares e não têm oportunidade de crescimento. Aqui, ó, de novo, está argumentando, ou seja, ela está explicando, ela está justificando. Aí, mas ela vai detalhar essa argumentação com o quê? Com o uso de estratégia argumentativa, novamente, agora utilizando citação, pensamento de um outro autor. Gente, tem citações coringas, por exemplo, tem frase do Rousseau, tem frase de Aristóteles, tem frase de outros pensadores que tem no meu material, você escolhe duas, e tem como a gente trabalhar só com elas para qualquer tipo de tema. Porque antes que você pense assim, ah, professor, mas não tem como eu pegar uma frase de um pensador e saber qual é o tema, e saber que vai utilizar. Gente, mas preste atenção. Aqui, ó, preste atenção. O que acontece, ó? Tá? O que acontece aqui? Os avaliadores sabem disso. Então, na avaliação, na correção do seu texto, o que é que eles vão observar? É isso bem aqui, ó, tá? Você pega, por exemplo, uma citação, ou um artigo da Constituição, ou de uma outra legislação, ou, por exemplo, a pessoa usa um repertório aqui que é uma letra de uma música, beleza, você utiliza ela. Aí o que acontece, ó? Você vai ter que legitimar essa informação. O que é legitimar essa informação? Ah, de repente eu peguei uma frase do Balmer falando que as redes sociais são uma armadilha. E o tema que eu estou abordando é sobre os perigos para o excesso, os perigos da educação hoje no contexto odiano para os adolescentes, um exemplo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa frase do Bauman e colocar no meu texto, só que eu vou relacionar essa frase para o tema que foi solicitado. Então, quando você faz isso, quando eu faço isso, nós estamos legitimando, ou seja, nós estamos pegando uma frase ou uma estratégia argumentativa, um repertório que não necessariamente
ele tem a ver com o tema e nós estamos relacionando ao tema, ou seja, nós estamos tornando o repertório legítimo, tá? É isso que se faz na dissertação argumentativa. Então, os avaliadores sabem muito bem isso. Não existe dizer, olha, a frase de Sócrates só vai ser usada para esse tipo de tema. Não existe isso, tá? Então, os avaliadores compreendem que você é que vai legitimar. É você que vai pegar uma citação, comentar com o tema, relacionou, encaixou? Beleza, você fez o uso produtivo de repertório porque você legitimou a informação, tá? Legitimar é uma expressão que se utiliza também na avaliação de textos. Continuando aqui, e já caminhando para o final, ó, que, ademais, Gessé Souza chama esse grupo de ralé brasileira, na qual o trabalhador laboral é visto como inferior e vive em uma subdemocracia. Por isso, o mercado informal tem se tornado cada vez mais atraente, trazendo renda, reconhecimento e diminuição de desigualdades. Aqui, ó, detalhou, destrinchou a tese, fundamentou a tese, argumentou, detalhou a argumentação, usou estratégia argumentativa, conclusão do parágrafo. Portanto, o Estado deve atuar para protegê-los dentro do sistema de mercado brasileiro. E, finalmente, conclusão, gente. Conclusão, professor, o que é a conclusão, gente? Na conclusão, é que você, ao fechar o texto, você vai provar o que entende o conceito de coerência de texto, ou seja, o seu texto ele é um todo de sentido, tá? Ou seja, ele tem início, meio e final. Melhor dizendo, dentro da questão de coerência, ele tem início, meio e considerações finais. Só tomar uma água aqui rapidinho. Então, o que acontece? Ó? Você pode, tá? Na conclusão, você pode resumir a discussão que iniciou na introdução, foi detalhada no desenvolvimento, e, além disso, você pode apresentar propostas. Gente, se o tema for medidas, ações, você é obrigado a apresentar propostas. Se você não fizer isso, você não vai abordar o tema. Agora, nesse tipo de proposta aí, ó, o candidato faz, ou a candidata faz se quiser. Professor, eu vou perder ponto? Evidentemente que não tem por que você perder ponto, tá? Não existe isso. Então, tá aqui, ó. Diante do exposto, ações devem ser tomadas para intervir no cenário. Dessa maneira, o governo, por meio do legislativo, precisa instituir lei de proteção às atividades informais e garantir que não sejam suprimidas pelo sistema, além de reduzir a carga horária formal, a fim de proteger os trabalhadores. Assim, o objetivo republicano da sociedade problemática será atingido. Onde é que está essa informação aqui? Aí você vai dizer, professor, eu vi lá na introdução. Perfeito. Então, tudo também é pensado na estrutura semi-pronta que eu elaboro para você. Tem essa, tem outros também, viu, gente? Em que o seu texto ele mostra que é coerente, porque aquilo que está na introdução é apresentado, é detalhado nos parágrafos de desenvolvimento e é resumido na conclusão, tá? Então, aqui eis uma redação pronta que a propósito, viu, gente? Eu escolhi também esse tema aí, que é um tema que é relevante para você treinar para a banca Instituto OCP, tá? Então, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Fica aí o convite para você, caso tenha interesse em adquirir o meu e-book no material, correção, entre em contato comigo e também você que ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva aí no meu canal no YouTube, me segue lá no Instagram, entra lá no Telegram também. E você que já é, meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu nos permitir.